Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegamos aqui mais rápido do que o Hikaru Nakamura farmando rating nos caras de 1900 de rating. Hikaru Nakamura está subindo aqui no ranking da FIDE, 2815, quase 2816 de rating, escalando, jogando aqui, ó. Ele foi campeão do estado de Louisiana e agora tá jogando o torneio de Iowa. Então... esse Hikaru, mas não tira o mérito de forma alguma, porque um mísero empate aqui, que pode acontecer, poderia derrubar o rating dele. Então, o movimento frio que o Hikaru Nakamura tá fazendo, a gente sabe que mesmo os grandes jogadores correm o risco de o adversário encontrar uma linha teórica lá que vai para o empate ou alguma outra coisa, tem um preparo desse tipo. Então está de parabéns aí o Hikaru Nakamura, não tira o mérito dele de estar conseguindo ficar invicto aqui contra essa molecada, porque para um cara de 2.800 de rating, essa turma aí é molecada, né? E então parabéns aí o Hikaru Nakamura farmando rating na galera. Agora é o seguinte, meus amigos, tá rolando o torneio Grand Suisse, né? E aqui no Grand Suisse, esse torneio tá valendo 2 vagas para o torneio de candidatos. E quem ganhar essas vagas vai jogar contra ele. Aliás, vai jogar o torneio de candidatos. Quem ganhar o torneio de candidatos vai jogar contra ele, Gukesh, o prodígio indiano campeão, atual campeão do mundo. O que acontece se o Gukesh ganhar esse torneio aqui e ganhar o torneio de candidatos? Ele joga contra ele mesmo, vai ser um dos desafios mais incríveis da história do xadrez. Ele vai fazer um lance de brancas, corre para o outro lado do tabuleiro, faz um lance de pretas e assim vai até decidir quem é o campeão. Rafa, não é 1º de abril ainda. É verdade, é verdade. Vamos deixar essa para o 1º de abril do ano que vem. O que acontece se o Gukesh for... Ele simplesmente não pega a vaga de ninguém, tá bom? Ele passa para o próximo. Se ele ficar em primeiro nesse torneio, coisa que eu acho difícil, porque ele já não está mais na liderança... Mas vamos supor, se ele ficasse em primeiro, não ia acontecer nada. Daí as 2 vagas para o torneio de candidatos iam ser para o segundo e para o terceiro, tá bom? Bora lá, meus amigos. Abhimanyu Mishra, o mais jovem grande mestre da história. Ele se tornou grande mestre aos 12 anos, 4 meses e 25 dias. Jogando aqui contra Gukesh, o campeão mundial mais jovem da história. Quebradores de recorde, bora dar uma olhada. Mishra abre aqui com peão do rei E4. Gukesh responde com E5. Temos o desenvolvimento dos cavalos e aqui bispo C4, abertura italiana. O Gukesh decide para Gioco piano com bispo C5 e aqui D3, uma abordagem sólida. Cavalo vem para F6, bispo segue o desarrolho. É incômodo jogar um pouquinho nessa posição, H6 dá aquela questionada, o bispo continua cravando, as pretas querem jogar D6, mas é complicado jogar esse D6, porque depois as brancas podem tentar explorar essa cravada e o bispo não tem mais volta, é difícil, tem que ter muito preparo aqui. Gukesh segue com o lance A6, temos agora Roque colocando o rei em segurança e aqui D6, um lance valente, não é a primeira vez que eu vejo o Gukesh jogar essa linha. Ele tem jogado bastante ultimamente, ele não se preocupa mesmo com a volta do bispo e em muitas linhas ele joga com G5, né? Eu comentei isso num vídeo anterior e cheguei a testar jogar assim de pretas também, foi um desastre, mas é legal ver o Gukesh jogando. A partida seguiu aqui com C3 e agora temos o lance bispo em A7. O Gukesh estoca isso daqui na gaveta, cavalo de bem D2 e aqui G5. Deixa eu ver se eu tenho essa partida aqui recente contra quem que o Gukesh jogou. Tinha certeza. 2024 o Gukesh jogou isso contra o Wei e venceu. Eu acho que eu fiz o vídeo dessa partida, por isso que eu tô lembrando, tá? Então é isso, é a única partida recente do Gukesh jogando isso daqui de negras. Então ele jogou isso daí no ano passado contra o Wei. Bispo G3 foi jogado pelo Abhimanyu Mishra, provavelmente o Abhimanyu estudou o repertório aqui do Gukesh, vai trazer alguma coisa diferente. Gukesh segue com o cavalo em H7. D4 foi jogado pelo Mishra atacando o centro e aqui H5, o Gukesh já começa esse ataque na ala do rei, um ataque perigoso. E nessa posição, meus amigos, já aconteceu uma partida parecida aqui. O Anatoly Vlachos, você conhece o Anatoly Vlachos? Nem eu. E o Fedosiv. O Fedosiv a gente conhece. Ah não, esse não é o Fedosiv, é o Sergei Fedor alguma coisa, não dá pra ver o resto do nome dele. O Sergei Fedor. Também não sei se eu conheço. Jogaram isso daqui em 2024, tá? E na partida seguiram com peão toma. Com peão toma.
aliás, com H3 para salvar o bispo, tá? Vamos jogar no H3 aqui. No entanto, o Abhimanyu Mishra traz uma novidade teórica de cair o queixo nessa posição. Porque aqui é possível jogar H3, é possível jogar H4, você está preocupado com esse bispo que vai ficar preso. E o Abhimanyu Mishra finge que está calculando isso, eu acho que ele fingiu. Vou acusar ele de fingimento, vou acusar, com o dedo na cara. O Abhimanyu Mishra finge que não conhece esse preparo que ele bolou e vai para o lance D por E5. Gasta 12 minutos aqui. Se foi preparo, foi genial. Se não foi preparo, também foi genial. Porque, olha, por que das duas maneiras foi genial? Se foi preparo, ele foi genial de fingir que estava pensando, de gastar um monte de tempo aqui. Só para, de repente, o Gukesh ficar na dúvida. Porque, para pensar, se você joga rápido o lance, tá na cara que é preparo. Aí o Gukesh vai falar, opa, tem cheiro de armadilha. E vai jogar mais sério. Mas se você pensa por 10, 20 minutos para fazer o lance, o Gukesh deve pensar, ah, cara, ele tá tentando alguma porcaria aí, né? E, dito e feito, o Gukesh segue com o lance G4. Ainda o lance H4 ainda seria bom. G4 é um erro nessa posição. Gukesh pensa por 20 minutos, vai para o lance G4, que até parece bom, porque está deslocando aqui o cavalo. Provavelmente ele calculou um lance do tipo cavalo H4, cavalo por I5 e por aí vai, com chances para os dois lados. Mas o menino Abhimanyu Mishra nem pensa em tirar o cachorro daqui. Segue com o lance, meus amigos. Absolutamente brilhante. Peão por peão, deixando aqui o cavalo. O que é isso, meu? É bonito de ver esses caras. Esse torneio aqui é demais, galera. Esses torneios que dão vaga para torneio de candidatos, né? Realmente são os melhores torneios, assim. Esse e o Candidatos e o Mundial são os melhores torneios, né? É muito legal de ver tudo isso daqui. A Copa do Mundo também é muito legal de acompanhar. Galera, peão toma, foi jogado pelo Abhimanyu Mishra. Uau! O Gukesh já tá num ponto sem volta. Ele tem que capturar tira esse cachorro daí. E aqui, D por C7 foi jogado pelo Mishra, o único lance da posição, atacando a dama, ficando com um caroço aqui na sétima horizontal. Dama em E7 foi jogado e aqui cavalo por F3, meus amigos. E o peão, claro, não pode ser capturado, porque o rei tá morando ainda aqui no centro. Torre E1 vai trazer problema, vai ganhar a partida. Por isso o bispo G4 foi jogado, cravando aqui o cavalo, e nessa posição o Mishra questiona o bispo, joga um H3, e o Gukesh joga bispo em E6, volta o bispo. Bispo D6 foi jogado pelo Abhimanyu Mishra, cara, que pancada. Gukesh tem a dama atacada, vem para casa de D7. Temos trocas, bispo por E6, dama por E6, e aqui, meus amigos, E5. Abhimanyu Mishra simplesmente tem uma peça a menos, mas tem mais espaço. Tem uma peça a menos por 2 peões e tem mais espaço. E esse rei aqui não vai conseguir rocar, porque o peão não deixa e o bispo não deixa. O rei está no centro, ele está fadado a ficar exposto. Rei D7 foi jogado. E agora, hein? Esse lance é um lance de coragem. Gukesh vai para o melhor lance da posição. Não é fácil de achar rei D7, um lance que coloca o rei na coluna aberta. E, no entanto, é o melhor lance da posição. Não tem nenhum ataque descoberto do bispo que possa tirar a vantagem do rei estar exposto desse jeito. Por isso, o Abhimanyu Mishra segue com o lance cavalo aqui em D4. Temos o lance bispo. Esse lance não é bom. Esse lance não é bom. Teria sido melhor se tivesse jogado B4 primeiro. Mas vamos ver como segue a partida. Os computadores não gostam. Dizem que não é bom. Bispo, cavalo D4 foi jogado. Bispo por D4. Temos peão. Toma. E agora dama D5. O Gukesh tá de volta na partida, meus amigos. Vai encontrando a reação. Vai tentando neutralizar esse ataque do Abhimanyu Mishra, que segue agora com o lance dama por H5. Colocando uma pressão aqui em F7, no momento está defendido, o cavalo em F6 foi jogado pelo Gukesh. Uau, que lance é esse? Atacando agora a dama. Não dá tempo de capturar o cavalo. Dama em F5 foi jogado. E agora? Dama em E6 atacando a dama. Temos o lance dama por E6, F por E6. E o ponto todo é que não dá para tomar o cavalo, porque vai simplesmente trocar peça, vai cair o bispo e os peões vão ficar espalhados pelo tabuleiro, serão cacos de peão pelo tabuleiro, mas é de tirar o chapéu que o Gukesh está reagindo nessa partida.
Abimânio segue com o lance F4 e agora o tempo tá curto, 13 minutos. O Gukesh tem mais tempo no relógio. Lance 25, longe do lance 40. Cavalo D5, o melhor lance da posição, foi jogado pelo Gukesh. Temos F5, desesperadamente tentando ativar essa maioria de peões. Peão toma, foi jogado, torre toma. E Gukesh segue com esse contra-ataque com cavalo por peão. Um peão se foi, torre tá atacada. Torre em F7, cheque foi jogado, rei vem para casa de E6, Gukesh no limite vai se segurando, torre de A em F1 e aqui torre de H em G8. Difícil achar um lance, o Gukesh encontra um lance bom, vai buscando um contra-ataque, G4, os peões vão avançando. E aqui cavalo B5, Gukesh vai resistindo, ataca o peão, ataca o bispo. Temos o lance torre em H7 e agora o que fazer? O Abhimanyu Mishra joga esse lance torre. E agora como é que o Gukesh vai se defender aqui? O Gukesh segue com o lance torre G6. Um erro aqui. Um erro. Aqui talvez cavalo por bispo fosse bom, hein? Não sei por que não jogar isso daqui. Não sei qual foi o receio aqui do Gukesh para não ter jogado uma linha como essa. Difícil dizer o que aconteceu aqui. Claro, você não precisaria tomar aqui e levar esse ataque forte. Poderia jogar esse lance e de repente impedir a torre na sétima. Esse peão está atacado fortemente. Pretas tem uma peça a mais por 3 peões. Ainda assim, difícil a posição, mas seria talvez a maneira mais resiliente. Gukesh segue com o lance torre G6, meus amigos. E agora as brancas teriam a oportunidade de jogar esse lance torre D1, que não é muito fácil de achar, né? Você fala assim, agora as brancas estão ganhas, torre D1, né? E seguido de A4 e tal. Não é nada fácil de encontrar, né? A ideia é tentar cercar esse cavalo para ele ficar com poucas casas ou para ele ir para uma casa ruim. Não é fácil de achar. E por isso torre de F em F7 foi jogado pelo Abhimanyu Mishra. E agora o Gukesh está de volta. Se o Gukesh jogar, cavalo toma. Que mais ele pode jogar? Torre C8, ele acaba encontrando um bom lance. Cavalo toma também era bom. Gukesh segue na luta, meus amigos. Segue na luta, prioridade nesse peão. Temos o lance torre D7 jogado agora pelo Abhimanyu Mishra. O Gukesh tem que encontrar uma bela defesa. Encontra esse bonito lance aqui, torre em H6. O que é isso, meus amigos? Tentando desviar a defesa da outra torre. Temos o lance torre de H em G7, mantendo as duas torres no tabuleiro. Esse rei tá quase levando mate. E aqui o Gukesh vai na valentia com torre por H3. Que reação do Gukesh. O tempo tá acabando. Que partida espetacular. A4 é o melhor lance da posição. E aqui, meus amigos, cavalo toma seria um bom lance. Cavalo por peão seria um bom lance. Vamos ver, por exemplo, o cavalo toma aqui. Poderia seguir de várias maneiras, por exemplo, se torre toma, rei toma o peão, a torre poderia vir para cá, você pode tomar aqui em C7, vai ter esse sacrifício, aqui recupera um pouquinho de material e por aí vai, com chances para os dois lados. Ainda assim, um final difícil aqui para o Gukesh, mas com um bom jogo ele pode sim lutar pelo empate. Mas nessa posição o Gukesh vai para o lance cavalo D4. Ele também está trazendo as peças para dar mate. Bom lance aqui do Gukesh, bom lance. Não é a linha tão forçante, o Gukesh está assumindo riscos aqui. Ele não, pelo visto ele não quer empatar, ele quer ganhar. Que isso, surpreendente. Abhimanyu Mishra também com muito pouco tempo encontra esse ótimo lance bispo C5 atacando o cavalo. E aqui, difícil achar, torre D3 é o melhor lance ou torre G3 é outro bom lance e só tem esses dois. Gukesh acredita no lance cavalo em E2 com cheque, mas agora as brancas ganham um tempo para cima do cavalo. E aqui ficou difícil, Gukesh segue com o lance cavalo de E aqui em F4, afinal de contas ele precisa trazer a proteção para suas peças, mas o Mishra encontra o melhor lance da posição aqui. O lance bispo D4 protegendo o peão, criando uma rede de mate complicada de se segurar. O peão central agora está protegido. Temos o lance torre em F3 com cheque. O Gukesh vai tentando a reação.
Rei E1 é o único lance da posição. Rei G1 não funciona, tá levando um duplo de cachorro, o bispo tá caindo. Rei E1 é o único lance, cavalo D3 com cheque. Rei D2 é o único lance da posição. Vai jogando de maneira extremamente precisa. Abhimanyu Mishra. Gukesh segue com o cavalo por E5, meus amigos. Tentando ganhar um pouquinho mais de material, se livrando aqui das peças do Abhimanyu Mishra, mas não é possível que esse rei vai sobreviver a esse monte de peça que tá atacando. Bispo toma, rei toma e temos aqui o lance torre G5. Esse é o problema para o Gukesh, porque agora o Abhimanyu Mishra está atacando o rei, mas também está atacando o cavalo, vai recuperar a peça e vai ter peões a mais. Rei E6 foi jogado e agora a torre de G por D5. E no lance 43, o Abhimanyu Mishra, o Abhimanyu Mishra recupera a peça que ele sacrificou no lance 13. No lance 13, meus amigos, ele foi recuperar 30 lances depois. Rafa, ele enxergou essa linha inteira quando ele sacrificou o cavalo? Não, com certeza não. Ah, mas ele sabia que ia ter alguma compensação a longo prazo, quer dizer, é disso que se trata essa partida, né? Não é uma ciência exata. A partida seguiu com torre B3, Gukesh segue na luta. De repente ele consegue capturar mais um peão ou dois. A partida segue com cheque, torre de 7 em D6, cheque, rei 7, torre, cheque de novo, rei 6. Parece que vai repetindo um pouquinho. Aqui eles já ganharam mais tempo. Torre de 5, joga o rei para casa de E5 e a torre volta para D3, propondo trocas. Cai o peão de B2. Rei C1 ataca a torre passa para o outro lado. E G5, tem outro peão passado. Rei F5 encosta no peão, torre de 3 em D5, defende, rei E6 e agora cheque, joga o rei para casa de E5, torre D2 propõe trocas, torre cheque, o rei sai, rei encosta no peão e agora torre G7, a torre tá fazendo um papel importante, torre de H em H8 foi jogado, cheque com o dedo na cara, rei vem para casa de E5, G6 dispara o peão, torre H4 busca recuperar algum material, torre de G em F7 prepara para a subida do peão, B5 dispara o contra-jogo. Temos trocas, G7 já são 2 peões passados na 7ª horizontal. Gukesh vai lutando do jeito que pode, cheque com o dedo na cara, cheque com um sorriso no rosto. Mas depois de rei B3, meus amigos, Gukesh, o campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Abhimanyu Mishra, o grande mestre mais jovem da história, conseguiu uma belíssima vitória com sacrifício de peça no lance 13. Eu não sei se foi preparo ou não, mas olha, de um jeito ou de outro foi genial, genial. A maneira com que foi conduzida a partida toda, né? Porque não foi pela abertura que o Mishra ganhou, mas certamente a abertura surpreendeu e bastante o Gukesh, né? Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores e depois ver como é que tá o placar, o score. Cara, 93 numa partida caótica como essa, muito legal, né? Nunca ficou pior o Abhimanyu Mishra. O Gukesh lutou, como joga mesmo um campeão do mundo, mas o Mishra foi muito preciso. Foi para esse lance brilhante, que bonito esse lance, né? Muito bacana aqui a partida. E aqui a gente vê um pouquinho, então, dos ratings da galera, né? O Gukesh se mantém aqui, tá perdendo muito pouco rating por enquanto, porque ele teve também, aí, olha só, né? 2 vitórias, 2 empates e a primeira derrota. O Erigaisi tá fazendo uma boa pontuação aqui, não perdeu nenhuma, segue invicto com 3 vitórias. Erigaisi tá lutando pela liderança, inclusive a gente já vai ver o ranking. Pragnananda sofreu uma derrota aqui contra o Bluba1. Não foi bom, tava indo bem aqui o Pragnananda, hein? Tava indo muito bem se ele ganhasse essa, de repente. Agora, vocês viram isso daqui? Já perde 6 pontos de rating, né? Já invalidou 2 vitórias aqui com uma derrota. Então tá perdendo rating. O Pragnananda ainda assim, rating muito alto, né? Firuja tá aqui na luta, enfim, por aí vai. Vamos ver o placar aqui do torneio. Por enquanto a gente tem Magsudlu jogando muito, 4,5 pontos, líder isolado. Na sequência, Mishra, Maurizi, olha aí que legal, Erigaisi, temos também o Matias Bluba1. E logo em seguida o Erdogmus, de 14 anos de idade, está em sexto. Aqui temos o Gumarlas, nem sei quem é esse, é outro moleque? Quem que é esse aqui? Simon Gumarlas, quem que é? Quantos anos tem? 15? Vamos ver. Porque agora é assim, né? Aqui, ó, a fotinho. Quantos anos tem isso aqui?
Cadê? 2001. Não, rapaz, troca essa foto. Toma vergonha nessa cara e troca essa foto. Mas aqui é o seguinte, meus amigos. Por aí vai pra nave Firuja. Realmente aqui a média de idade tá bem baixa na liderança do torneio, hein? Bacana de acompanhar. Tá bom? A gente segue acompanhando. O Gukesh, por enquanto, é na 23ª. Como é que foi o Niman, hein? O Niman tinha empatado todas, agora acho que tinha ganho uma, né? Continua invicto. E continua nos empates aqui. 3 pontos não tá ruim, né? Não sei se dá pra buscar. Talvez ainda dê pra buscar a vaga no torneio de candidato. Não é impossível, não. Meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!